aqui uma oposição, quer dizer, a guerra internacional ela estava se refletindo, ela estava se projetando a nível nacional, porque você tinha um posicionamento ideológico no debate político muito grande entre os partidos de direita e os partidos de esquerda, né? A nível, inclusive, do próprio Estado brasileiro, existia um conflito muito grande, porque o governo do João Goulart, ele se identificou com as reformas de base, mais o posicionamento internacional, francamente, numa posição mais independente em relação aos Estados Unidos, embora reconhecêssemos, né, que o governo, naquela época o João Goulart, reconhecia que o Brasil estava na área de influência norte-americana. Então era uma ruptura franca, mas existia uma tensão, não era um alinhamento automático, mas, né? Então, tudo isso estava em debate. E a juventude viveu isso muito intensamente. Esse debate se polarizou a sociedade e a juventude tomou um partido. Então, num certo momento, que transcende muito o nosso objetivo aqui de falar da nossa experiência pessoal, mas esse confronto terminou no desenlace institucional, porque nos anos 63 nós tivemos um acirramento desse conflito político que levou, no início de 64, a uma ruptura do Estado Democrático de Direito. Os militares, que até então tinham uma posição, também as Forças Armadas estavam divididas, estavam participando do debate, mas nas suas lideranças houve um posicionamento contra aquele estado de quase anarquia que estamos começando a viver, né, com o processo inflacionário crescendo, né, uma sociedade toda dividida, né. Talvez nós não chegamos a um processo tão profundo de divisão, de conflito, que outros países experimentaram, como o Chile, por exemplo, que um pouco mais à frente teve também um processo desse, uns 9 anos, que isso aí, no caso do Chile, a ruptura se deu em 73, mas no Brasil, que inaugurou esse processo digamos, das classes conservadoras, de certa maneira, fazer um reposicionamento, né? Tomarem as rédeas da governabilidade, vamos assim dizer, né? Nas bases deles, né? Então, eu diria que houve uma interrupção, né? Uma ruptura e desse processo, vamos assim dizer, de reformas de base, de cunho de caráter social e até socialista, né? E, vamos assim dizer, houve uma vitória do outro lado, né? Que foi decidida pela força. Bom, então a nossa história, aqueles jovens que estavam começando a se despertar para a política, para o debate político e tal, tiveram frustrados as suas expectativas, né? De repente sentiram o que é a falta da liberdade na pele, né? Porque os feniões começaram a ser mal vistas, a intervenção nas universidades, começaram a haver os expurgos, as cassações de mandatos daqueles deputados, prisões, né? O próprio processo de ruptura que se deu em 64 implicou prisões de estudantes. Eu mesmo tive essa experiência na própria pele. Meu irmão foi preso naquela época, né? Tirado de dentro de casa, sem nenhum mandato judicial, sem nada. Chegaram lá naquela noite, que eu me lembro direitinho, dia 31 de março, um grupo de pessoas locais, né? Bateram a porta da nossa casa, procurando o meu irmão, né? Eu, inclusive, que fui atender, eu até fiz a pergunta, porque entre esses
estavam, como se fosse um grupo paramilitar, né? De pessoas locais, que não vale a pena citar o nome, porque isso já... Mas um deles, eu me lembro do Bruno Bastos, que estava nessa Kombi, que era até uma decepção muito grande, porque eu falei, meu Deus, ele era amigo dos meus primos que moravam do lado, né? Ele não era um estudante, ele era um jovem que provavelmente se identificava com as forças contrárias aos estudantes de esquerda, né? E tinha um outro que trabalhava, que era, eu não saberia dizer o cargo dele, mas trabalhava no sistema judicial. Ele era um oficial de justiça, uma coisa semelhante, não saberia dizer exatamente, que depois tornou até vereador, um chamado José Geraldo. E a ele, eu tive aquela pergunta clássica: o senhor tem um mandato do juiz? Eu nem sabia que eu sabia tanto direito. Acho que é aquela coisa intuitiva. Eu fiz essa pergunta e ele ficou assim, meio pasmo. Porque foi, como é que esse cara dá uma tirada dessa? Né? E realmente eu fui no cerne da questão. Ele não registra isso no livro dele, que ele fez há pouco tempo, mesmo contando a história da juventude, da formação dele. Essa coisa de aposentado, faz a sua reflexão. Ele me lembrava, eu não me lembrava disso, que eu fiz essa pergunta: o senhor tem uma ordem de juiz? Porque a casa é violável pela Constituição, não? E continua sendo, isso é um princípio basilar da vida em sociedade. Então foi muito emocionante. Mas o meu irmão, muito corajoso, ele saiu lá de trás, lá do fundo da casa: não, sou eu mesmo, Márcio, sou eu, estou aqui, que não, vai nos acompanhar e tal. E ele entrou naquela Kombi, naquela noite ele já dormiu na prisão, e lá encontrou outros colegas, o Múrio Andraus, o próprio prefeito da cidade, o ex-prefeito, Dr. Benedito Xavier, grande figura humana, que rende homenagem nesse momento, o vereador Sebastião Maria Preta, mas isso é uma história mais do meu irmão do que minha. Mas eu fui testemunha dessas coisas. Eu me lembro que naquela noite, meu pai já era um aposentado, coitado, cansado. Ele provavelmente deve ter ficado muito espantado com aquela coisa. E eu saí pelas ruas, usados altos brados, até numa atitude provocativa, dizendo: isso aqui é democracia, falando qualquer coisa assim. Naquela época se vivia foi um início do terror, vamos dizer assim, né? No início a gente começou a sentir na pele evidentemente se tinha a sensação de desproteção, né, que era o oposto do que se vivia antes da ruptura política, né, porque existia muita liberdade no Brasil, muita liberdade. Eu vejo lá um governo de tanta liberdade que chegou a ser próximo a beirar a anarquia. Todo mundo fazia o que queria, os estudantes faziam greve, os operários faziam greve, nada estava funcionando, era uma bagunça geral. E aquilo era realmente o final de um processo que ia ter que ter um deslaço. O deslaço se deu por lado digamos, das forças conservadoras, né, como poderia se dar, se esperasse mais algum tempo, pelo lado das forças revolucionárias, vamos assim dizer, como aconteceu em Cuba e em outros lugares. E a história também não seria diferente. Seria uma história de sangue, de sofrimento, de repressão, essa coisa toda, porque é assim que é a natureza humana. É assim que são as pessoas. Os estados funcionam assim. Não se trata de querer discutir as coisas ideais. As pessoas são do como são, né? E a gente tem que tomar o partido, né? Então, eu era um menor de idade naquela época, dificilmente iam me prender e tal, mas então logo depois aqueles me lembram do clima pesado que se estabeleceu a partir de 64, primeiro preto. E aquela geração mais jovem ficou muito marcada por isso. Eu acho que isso foi a semente da radicalização, porque esse processo de ruptura, ele foi se aprofundando. E as forças também de esquerdas foram se reorganizando. Então, num certo momento, isso é uma coisa meio pendular, né? A história funciona muito com ações e reações em caráter meio pendular.
E a minha interpretação é que foi havendo um processo crescente de radicalização, tanto das forças conservadoras, quanto das forças progressistas, das forças que queriam as mudanças sociais a curto prazo e a toda força. Foi muito interessante, porque nos primeiros momentos a nossa participação começou a se dar um pouco às escondidas, já um pouco um caráter meio conspiratório, com os mais jovens, começou a surgir, não podemos nos expor tanto, então criamos um jornal, o Ouro Preto, a Voz GLTA, o nosso próprio líder católico, que inspirava o Grêmio, ele é um homem que tinha mudado muito também, ele mesmo reconhecia naquelas viagens que ele fazia no Preto, ele falava, eu mudei, gente. Ele era uma pessoa, ele falava inclusive de uma forma muito poética, ele falava, eu fui um jovem velho, e hoje me considero um velho jovem, porque hoje eu sou favorável a mudanças. Né? Essa frase do velho Alceu eu nunca esqueci, né? Que ele fala, eu mudei, eu tenho a humildade de dizer que muitas coisas que eu pensava, então hoje eu não penso igual. E ele era francamente favorável primeiro a volta ao processo também, mas ele era realista. Claro, isso não vai se dar tão cedo. E eu não sou favorável a um processo radical, para violência. Ele pegava o que acabou acontecendo no Brasil. Uma transição, um processo de transição. A sociedade foi tomando espaço, foi pedindo mudanças, foi exigindo, né? E elas foram acontecendo. Hoje nós estamos numa outra situação, não é que os problemas tenham se resolvido, talvez alguns até se agravaram, mas mudou a realidade, mudou o mundo, mudou tudo. Eu acho que vivendo sempre nessa mudança eterna, entendeu? E sempre num sistema imperfeito e caminhando para a imperfeição mesmo. Enquanto acho que nós vivemos aqui na Terra, não vai ter perfeição isso aqui, né? Então, essa geração que foi marcada por esse momento, por essa ruptura, ela ficou muito